Boa noite a todos vocês, começando mais um episódio aqui do Brasil Psi, episódio 6. Felicidade de estar mais uma vez junto aqui de Ana Bock, Marcos Ferreira, Elisa Zanerato Rosa vai chegar daqui a pouquinho. E começar esse programa importante, combate ao pensamento colonizado. A gente vai falar desse tema centralmente aqui no nosso debate e vamos trazer os temas adjacentes também que fizeram parte da história aí da virada da psicologia no Brasil. Querida Ana Bock, vou passar a palavra para você saudar a todo o público que nos prestigia nesse momento. Estamos ao vivo pela TVT de São Paulo, pelo canal do Conde, pelo canal do Grupo Prerrogativas, pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, o canal do Conselho, pelo Instituto Sede Sapiência e também pela... Vamos, né? E muita mais gente que nos retransmite. Desculpa, Marcos, depois o Marcos explica. Deixa eu abrir aqui para Ana Bock. Ana, querida, tudo bom? Tudo bom. De novo aqui, agora em seguida, né? Semana seguida. E o tema de hoje nosso é um tema puxado, né? É um tema interessante, difícil, eu diria, porque nem sempre a gente se dá conta dele, né? Que é essa questão do pensamento colonizado e a necessidade que nós temos de combater esse pensamento que tem nos impedido de interpretar a nossa realidade brasileira da forma mais adequada, porque a gente vai lá buscar assim, um bocado de conhecimento que é muito importante, mas a gente põe este conhecimento, aplica esse conhecimento sem relacioná-lo, sem questioná-lo, sem deixar que a realidade brasileira lhe faça perguntas, duvide dele, né? A gente tem uma aplicação quase que automática, mecânica desse conhecimento, e isso nos impede de conhecer completamente, ou melhor, a realidade brasileira. Para nós, isto é importante, porque dificulta o desenvolvimento do projeto do compromisso social. Boa noite. Eu posso tema, porque tudo mais elaborado se depara dos brasileiros e tudo mais. Vou passar a palavra para o Marcos Ferreira para também fazer sua saudação inicial, querido Marcos. Por favor, só acionar seu microfone. Pô, vamos lá. Eu queria fazer a minha saudação inicial nesse tema, dizendo de como a gente não compreende bem o que acontece nos outros lugares e muitas vezes o que é ruim acaba virando moda, né? Quero me solidarizar com essa moça lá no Paraná que foi vilmente agredida por policiais, que um deles, inclusive, imitava o policial que matou o Floyd. Colocou o joelho dele em cima do pescoço da moça. Então, assistiu na televisão, provavelmente, achou que era o caso. O governador, lamentavelmente, achou que estava tudo certo, ainda elogiou lá alguma coisa dos procedimentos da formação policial no estado dele. Eu espero que o Paraná dê conta de acabar com isso, e eu lamento começar com essa questão, mas é alguma coisa que não está saindo muito da cabeça. Nem com a aprovação do relatório da CPI, agora que foi magnífico, acabou de acontecer, né? Essa situação vivida no Paraná consegue escapar. E é um exemplo de pensamento colonizado. Ao longo do programa, a gente pode tentar demonstrar isso. Marcos Ferreira, muito obrigado. Elisa Zanerato na penumbra, aqui nessa tela mais escura. Eu acho super bonita essa tela. Eu tentei melhorar, você viu, né? Está excelente. Cinema, tá cinema. Elisa, querida, por favor, sua saudação inicial para o nosso debate de hoje. Então, boa noite, muito feliz de estar aqui de novo nesse diálogo. Sabe, Conde, você me surpreende quando você diz que todo mundo que faz mestrado e doutorado debate essa questão. Acho que você está bem relacionado, assim, tá com bons projetos de mestrado e doutorado, assim, à sua volta. Vou dizer por quê. Porque acho que uma das nossas grandes questões é como a gente combate o pensamento colonizado na própria academia, né, na própria universidade. E, nesse sentido, acho que muitos, né, foi preciso um esforço histórico para que a produção do conhecimento acadêmico pudesse se reconhecer
como um conhecimento que reproduz o pensamento colonizado, que reproduz referências sem um diálogo mais intenso, sem um diálogo efetivo, vou dizer, né, com a realidade dos nossos territórios, com a realidade do nosso povo, né, com expressões da nossa história. Então, não sei se todo mundo debate, né, enfrenta o pensamento colonizado, mas certamente é uma questão importante para a academia, justamente porque nós temos aí o campo da ciência, o campo da produção do conhecimento, é um campo de reprodução de referências colonizadas. Elisângela, você tem toda a razão, quer dizer, eu fui otimista aqui, na verdade, passei por esse dilema e tudo, todos nós passamos por isso, alguns enfrentam essa questão e outros não, né, seguem nessa, e isso em todos os campos do conhecimento. Eu vou pedir ajuda aqui para o Marcos Ferreira, eu não sei se a gente faz um primeiro bloco ainda de comentários, ou porque nós temos vídeos muito especiais também para passar. Acho que a gente faz um primeiro bloco ainda sem os vídeos, Marcos, ou vamos direto? Então, podemos ir aos vídeos, porque eles são a materialização de formas de combate ao pensamento colonizado. E aí a gente vai voltando às questões mais gerais, assistindo os vídeos. Se você quiser começar. Então, vamos começar então com o primeiro vídeo que a gente tem aqui, e a gente volta na sequência. Deixa eu selecionar aqui. Vamos lá. Jureilda Guerra, sou presidenta do Conselho Regional de Psicologia Pará e Amapá, a 10ª região. Por ser, né, da região norte, por ser conselheira da região norte, eu fui convidada a acompanhar o desenrolar para o 6º COMPSE, que é o Norte-Nordeste de Psicologia, que seria pela primeira vez na região norte. O tema foi Psicologia, Unidade na Diversidade, né? Por exatamente já está fazendo um chamamento para a sociedade brasileira, um olhar também para a região norte. Isso que hoje a gente vem discutindo com mais propriedade da psicologia e as questões étnico-raciais, psicologia e questão indígena, pensando a psicologia brasileira sem esse só com o olhar do sul e sudeste, sabendo que a psicologia acontece em todo o território nacional, então ela precisava também ser trazida para o norte e nordeste. Então, o 6º, estamos até o 9º congresso, tivemos até o 9º congresso, o COMPSE, mas o 6º foi aqui e é fundamental pensar a psicologia com esse recorte amazônico, pensar a psicologia com esse recorte com o Brasil, mas com as nossas especialidades, especificidades, com a nossa amazonidade. E o COMPSE pôde promover isso. Que bonito essa coisa da psicologia amazônica. O que é isso, Ana Bock? A Jureilda Duarte Guerra, que é da Universidade Federal do Pará, correto? Ana Bock, deixa eu abrir o microfone da Ana. É a Ana que abre, querida. Eu que tenho que abrir. Vai dar certo um dia o microfone, né? Então, eu acho que assim, nós nos demos conta, né, lá pelos idos de 98, né, quando nós estávamos começando nosso trabalho no Conselho, uma das coisas que nós nos demos conta foi isso, de que a psicologia ela estava dominada, né, por um pensamento colonizado. Isso era bastante sério, bastante duro para enfrentarmos, né? E ao analisarmos isso, nós nos demos conta que não só estávamos presos a teóricos estrangeiros, estávamos presos àquele conteúdo que é importado e que vinha engolido sem mastigar, que as academias não davam importância a uma produção, priorizavam, né, a produção estrangeira e não uma produção local, e tudo isso acontecendo ao lado ainda de nos darmos conta de que no Brasil havia também esse descompasso. Havia uma centralização da produção da psicologia, da ciência em geral, mas no caso da psicologia, no Sudeste, no Sul, Sudeste, né,
o Norte e Nordeste tinham dificuldade de vir a congressos, né, que acontecessem nesse eixo Sudeste e Sul. A circulação do conhecimento não era uma coisa fácil, então o que era produzido, às vezes, não chegava. Você conhece tal coisa? Não, nunca ouviu falar, né? Então era preciso quebrar tudo isso. E os congressos Norte e Nordeste, eles tiveram essa qualidade. Eles foram produzidos, todos eles aconteceram no Norte e no Nordeste, né? Nós tivemos 5 congressos na Bahia, tivemos um em Alagoas, um na Paraíba, um no Pará, que é esse que a Jureuda nos conta, né? E isso foi importante para uma... É interessante que envolvia, inclusive, uma postura das psicólogas que viviam neste lugar, nessa região brasileira. Elas tinham orgulho de estarem ali, agora, no Norte, no Nordeste, realizando um grande congresso, porque houve um apoio massivo da população da psicologia, né, para buscar esse espaço. Ali se valorizou, se procurava, então, muitas coisas aconteciam, se valorizava o conhecimento local, produzindo debates que incentivavam olhar para a realidade brasileira. A gente foi buscar pessoas que tinham uma teoria, claro, uma teoria em psicologia, mas que tinham feito esse diálogo com aquela teoria, né? E tinham deixado que a realidade incomodasse, fizesse perguntas, e trabalhando numa linha de abrasileirar, no sentido de colocar na nossa realidade. Então, o Norte e Nordeste foi uma iniciativa das mais importantes para o combate, né, ao pensamento colonizado. Tinha várias possibilidades colocadas ali, e o que a Jureuda nos conta é exatamente poder saber que estávamos na região amazônica. E aí, tudo que acontecia naquela região, a questão indígena, né, tudo que acontecia ali tinha que estar posto como realidade. Era incentivado a que essas questões estivessem postas como questões para a ciência e para a profissão. Então, foi bem interessante. E a Jureuda, que é hoje presidente do Conselho Regional do Pará e do Amapá, que inclusive nos transmite, né, e que traz essa questão para nós. Sabe que um dia eu vou querer fazer uma live, na última, assim, com todo mundo participando, Ana Bock, no Brasil inteiro. Vamos fazer? Depois a gente combina isso. É tão bonito, as pessoas podem entrar e sair, porque não cabe tanta gente na tela. Eu vou alternar aqui os debatedores para cada bloco, para a gente ter um pouco mais para a gente poder se estender um pouco mais nas falas. E meu instinto me diz agora que eu devo chamar a Elisa Zanerato. Estou certo ou não? Vou fazer que nem o senhorzinho Mato. Estou certo ou estou errado, Marcos Ferreira? Porque eu acho que ela está ali gesticulando, estou sentindo que tem alguma coisa ali. Então, vou passar a palavra para a Elisa, não sem antes agradecer a audiência de todos vocês: Maria de Lourdes Medeiros, Regina da Costa, Albertina Midians Martinez, Morris Wines, Fátima França Paulino. Obrigado pela presença de vocês. Se quiserem fazer questões aqui, darem as contribuições, são sempre bem-vindas. Elisa Zanerato, a palavra é sua. Você está me vendo gesticular, sabe, Conde? Eu estava no debate nesse instante, exatamente sobre o combate ao pensamento colonizado, para discutir as questões da saúde mental. Como a psicóloga que trabalha em Rondônia, Solange Struca, com população do campo, com mulheres do campo, enfim. Então, estou também provocada aí, né, por esse tema. E ia dizer que, para a gente construir o projeto do compromisso social da profissão, a gente é fundamental o combate ao pensamento colonizado. Uma psicologia com compromisso social é uma psicologia ela só vai ser uma psicologia capaz de transformar as condições
da realidade que está posta, de enfrentar as condições vividas pelo povo brasileiro, se ela puder aprender essa experiência vivida, se ela puder aprender as especificidades que constituem o modo de produção da subjetividade, né, desse povo, o modo como ele é afetado, o modo como ele se coletiviza, enfim. E nós temos uma questão, né, não só da psicologia, como você disse, é uma questão que nos acompanha como produto na nossa história, que a própria concepção de ciência é uma concepção colonizada, a origem, né, da ciência moderna, enfim, ela é datada social historicamente, e ela reflete uma realidade, por vezes, muito distinta da realidade com que as psicólogas lá na ponta, né, lá na profissão, estão trabalhando, com a gente com que elas estão trabalhando. E é uma questão importante a gente ter referências teóricas que universalizam, acho que essa é uma boa palavra, né? Universalizam concepções de sujeito, de humano, de subjetividade, de afeto, seja lá do que for. E acho que o nosso esforço no combate ao pensamento colonizado é justamente esse esforço de poder superar essa universalização e construir, então, referências a partir da psicologia, do encontro das psicólogas com um povo que tem uma história distinta daquele povo que deu origem a essas teorias, né? Então, Solange, agora há pouco, né, falando aí da coisa do norte, da psicologia amazônica, ela dizia assim, gente, nós precisamos desnaturalizar a ideia de propriedade da terra, por exemplo, porque o povo do campo com que eu trabalho não tem essa concepção naturalizada. E, portanto, a própria noção de subjetividade, ela também não é privatizada. Era esse exemplo que a Solange dava ali, né? Ao falar da relação com a terra, desse povo, ao falar, portanto, de como isso se refletia na constituição da subjetividade. E é isso, né? Um exemplo de uma psicóloga que está lá no norte do Brasil, produzindo uma psicologia que se esforça no combate ao pensamento colonizado, que é algo que nós podemos potencializar demais com os congressos norte e nordeste da psicologia. Obrigado, Elisa. Eu até falei no chat aqui interno com o Marcos Ferreira o seguinte, que eu queria só dar um exemplo para o público, uma curiosidade minha também, de jornalista, enfim, nesse momento, que lá, na Unicamp, no curso de Linguística, eu me lembro que a gente falava muito em Matoso Câmara, são os brasileiros, né? O Rodolfo Hilari, que era professor, que estava dando aula lá, como grandes referências, Carlos Frank, fundador do IEL na Unicamp, e a gente colocava eles no mesmo patamar do Ferdinand Saussure, claro que não no mesmíssimo, enfim, mas no Noam Chomsky, enfim, a gente tinha esse cuidado ali de realmente valorizar o pensamento brasileiro. Eu queria saber, não sei se pode ser agora, mas alguns nomes da psicologia brasileira e estrangeira que circundaram, digamos assim, esse momento de combate ao pensamento colonizado. Não sei se o Marcos poderia comentar para a gente rapidamente, ou a Ana. Marcos, pode ligar o microfone, eu acho que é você que liga. Isso. Eu preferia que fosse a Ana, mas nós temos o nosso Instituto Silvia Lane, ele é exatamente isso, ele é Silvia Lane, que para nós, Silvia Lane é uma pessoa que se colocou nessa posição, porque é preciso só entender, viu, Conde, que na psicologia, todas as universidades, todas as faculdades, mas na psicologia isso é muito evidente, quando uma pessoa entra na universidade, ela quase que muda de país, porque ela vai aprender um idioma novo, práticas novas, modos corretos de se expressar, inclusive modos diferentes de se relacionar, né? A academia tem um procedimento próprio dela que acaba quase sendo um país diferente. A gente vive isso aqui em Santa Catarina muito fortemente, que a gente recebe gente que está a 100 quilômetros daqui, mas é da colônia alemã. Então, são pessoas que chegam com completamente... Até o jeito de falar, né? Eu não sou Marcão, eu sou Marcon, né? O nome da gente, as formas de falar, e quando eles aprendem esse outro idioma, que é como a gente tenta trabalhar isso, né? Faz de conta que é outro idioma, não tem que largar o original. Você não vai parar de falar português porque foi estudar na França, mas você não tem que abandonar aquilo, mas você vai precisar aprender algumas coisas do jeito de falar, que é muito comum as pessoas usarem o presente do indicativo como se fosse passado.
Então, alguém chega e fala, quem sabe nós fizemos tal coisa? É comum. Agora, se fizer isso na universidade, não vai dar certo. Mas vai precisar falar, quem sabe nós fazemos tal coisa. Mas não precisa deixar de saber que é desse jeito que lá no meu recanto é assim que fala. Então, essa dificuldade de absorver isso, inclusive, é apontado como um dos problemas básicos do negacionismo. As pessoas se sentem incapazes de lidar com esse outro modo de pensar que está na universidade, e o jeito de se igualar é dizer, não, eu não acredito nisso aí, vacina não serve. Por exemplo, o Christian Dunker faz uma discussão muito bonita sobre isso. Então, há nomes, na América Latina, por exemplo, nós temos o Martim Baró, que é uma referência super importante, ele é espanhol, mas a gente o trata como salvadorenho, que ele viveu a vida toda em El Salvador, que são pessoas muito importantes para nós, que construíram formas de pensar, mas que ao longo do programa hoje, talvez a gente consiga chegar nisso, na maior parte das vezes, são pessoas que avançaram muito dizendo, vamos pegar essa teoria e estudar os problemas locais. E nós estamos achando que está chegando a hora de dizer, vamos adicionar teorias a essas teorias. Porque, do nosso ponto de vista, nós, com o projeto do compromisso social, já dizíamos isso lá no começo do século, nós refundamos o projeto antropofágico dentro da psicologia. Não vamos jogar ninguém fora, não vamos deixar de ler o Freud, não vamos deixar de ler ninguém da psicologia. Só que nós vamos degluti-los e fazer com que eles sejam, de fato, adequados à nossa realidade, à nossa vivência. Vamos pegar a força deles e transformar na nossa força. E está chegando 2022, né? Depois da semana de 22, vamos fazer a semana de 22 da psicologia. Ana Bock, seu microfone está aberto, complemente. Não, eu ia dizer, a Ana Pimenta está ali lembrando a Nise da Silveira, né? Nós temos a Virgínia Bicudo, que hoje tem sido resgatada, né? A Neuza Santos, além da Silvia Lene, a gente tem o Zé Moura, que esteve aqui, né, falando conosco, nos ajudando, que tem uma produção original, a Bader Savaia. Eu acho que tem, em cada estado que a gente for brasileiro, a gente encontra pessoas que produzem um pensamento, às vezes mais original, menos original, porque o menos original não quer dizer que ele não tem valor. O menos original é alguém, às vezes, que com muita capacidade fez esse exercício de tomar uma referência, olhar a realidade e devolver isso de uma forma mais adequada, né? Adequada para a compreensão, para a contribuição na transformação da realidade. É esse o problema. Não adianta a gente ter um conjunto teórico que não ajuda na compreensão real, né, concreta dos problemas que a gente vive, não consegue delinear uma intervenção adequada. Né? A gente precisa se dar conta, né? Porque nós ainda temos que nos dar conta da desigualdade que nós temos. Então, às vezes, a academia, ela trabalha com um padrão, o pessoal está citando, né? Jaur Ribeiro, as pessoas, a gente chega ali a gente não se dá conta de que a gente tem que se dar conta de que a realidade desigual no Brasil ainda faz isso. A academia trabalha com um padrão que, às vezes, é o padrão da camada alta, da camada média, né? E aí, quando chega lá, não sabe... Eu me lembro, quando eu era estudante, que eu pedi num grupo de meninos, de rapazes que faziam curso de pedreiro, lá na Politécnica, né, os estudantes do centro acadêmico faziam um curso para quem já queria aprender, e nós chegamos lá, todas bonitinhas, jovens, para fazer um trabalho com aquelas pessoas, e pedimos para eles desenharem, como é que eles... A psicólogo adora isso, né? Desenhe como você está se sentindo no momento, né? Eles ficaram todos parados, e até que um disse, sabe o que acontece? Eu acho que deram a informação errada para vocês. Aqui, todo mundo sabe ler e escrever. Tá? Quer dizer, ele se sentiu ofendido da gente pedir que ele desenhasse, porque quem desenha é criança que não sabe ler e escrever. Então, essa bobagem desse exemplo, ele é grandioso numa situação que a gente... tem entre os padrões que a academia trabalha, os padrões que a própria profissão trabalha, né? E aquilo que a realidade exige de nós. É preciso
Então, aí você imagina quando você está trabalhando com uma referência que usou crianças da Suíça, que usou, né? Aí isso ainda fica mais distante. Então, não é jogar fora o bebê com a água do banho, mas a gente precisa ser capaz de traduzir, de trazer para a nossa língua. E de produzir a teoria também, claro, né? Quer dizer, claro, no bojo ali de toda a epistemologia. Vamos para o próximo vídeo. Quero agradecer, estamos ao vivo aqui, 21 horas e 26 minutos. Vamos ver o Miguel Cal e na sequência voltamos aqui. Vamos lá. Nós era uma aventura que se transformou num grande amor, né? O Norte-Nordeste, o Congresso Norte-Nordeste foi ele deu uma outra dimensão e outro conteúdo à psicologia brasileira, ao momento que incluiu duas regiões que estavam fora do contexto nacional, né? Acho que foi um esforço muito grande, muito, nosso ponto de vista, vitorioso. Por quê? Porque, de alguma forma, criou uma interação, criou uma cumplicidade, criou um espaço comum para todos da psicologia brasileira, respeitando e contemplando a diversidade, né? Então, eu agradeço nesse momento, porque todos esses ajudaram a construir uma psicologia de compromisso social, que era um dos lemas do Congresso Norte-Nordeste, fazendo com que essas duas regiões participassem desse processo e contribuíssem para fortalecer essas novas práticas. Então, agradeço a todos e muito axé. Psicologia baiana, Ana, que beleza! Ana, querida, passando para você. Miguel Cal foi uma pessoa importante na construção do Norte e Nordeste, né? Daí ele se colocar assim, com essa paixão toda, porque ele foi importante. Ele traz essa ideia de fazer um Congresso Norte-Nordeste. Marcos Vinícius, de imediato, entende que é importante, e vamos embora na construção, trazendo cada vez mais um número maior de atores, né, e de entidades que vão acolhendo, que vão entendendo a importância, né? E foi um momento bastante importante mesmo. E eu lembro, assim, a mistura, né? É interessante. Quando você faz um congresso em São Paulo, você tem muita gente do Sudeste e do Sul. Você tem os cariocas, você tem os gaúchos, aqueles que podem pagar passagem, vir aqui ficar no hotel, né? E você tinha um número muito menor de psicólogos que vinham dessa região Norte e Nordeste. E aí, quando a gente pôde ir, né, houve uma mistura muito maior. Existiam esses sotaques todos, era tão bom ouvir nos corredores do Congresso, todos esses sotaques do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste. É uma diversidade muito grande. E as pessoas, elas tinham um prazer enorme de estarem ali naquela confluência de psicologia, né? Foi importante. E o que trouxe um orgulho, eu acho que o Miguel traduz um pouco na fala dele, esse orgulho que as psicólogas e psicólogos do Norte e do Nordeste, a Juliana também trouxe, né? Fala de uma psicologia amazônica, trouxe um orgulho para essa psicologia que se desenvolvia nesses cantos brasileiros, nesses espaços brasileiros, e isso é importante para que a gente possa caminhar todo mundo junto, como um Brasil, uma psicologia brasileira em busca do compromisso social. Eu fico imaginando, deve ter sido emocionante. Aliás, nós temos fotos para mostrar aqui hoje, hein? É muito especial. A hora que for para mostrar, me avisem. Podemos, enquanto o Marcos estiver falando, eu já posso até colocar aqui. É do Congressão, né? Mas essa coisa, essa vibração, né, de todo o Brasil continental, com tantos sotaques e tantas referências, né, construindo. Acho que eu tenho comigo isso, e o Marcos, a gente já conversou sobre isso, uma das psicologias mais fortes do mundo, quer dizer, é pujante, é robusta a psicologia que se produz no Brasil. Desculpa, Marcos,
acho que você vai... Coloca a ordem na casa. Bota a bola no chão, Marcos Ferreira. Então, deixa eu te dizer assim, chegou uma hora, se você queria aparecer na psicologia brasileira, você tinha que ir para o Nordeste ou para o Norte. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Inverteu completamente esse fluxo que normalmente aponta para o Sudeste. Quase nunca para o Sul, viu? Sempre para o Sudeste. Então, mas o que é importante nisso tudo? Era importante passar a valorizar a produção local, e para a valorização da produção local, tanto de práticas profissionais quanto de produção de conhecimento, era importante que a gente fizesse uma ponte que juntasse esses mundos, uma ponte que reunisse o pessoal que está na academia sistematizando o conhecimento e o pessoal que está lá na ponta da profissão inventando a profissão. A gente pode, em outro momento, até dar exemplos assim de coisas que vão sendo inventadas e são lindas e que aí, então, passam a ser sistematizadas. Então, o que a gente queria? Que os profissionais que estão lá na ponta viessem aproveitar aquelas pessoas que estavam aqui sistematizando e provocá-las para determinados tipos de problemas, ao mesmo tempo em que a gente queria que esses produtores de conhecimento, sistematizadores de conhecimento, fossem reconhecidos como parceiros daqueles profissionais que estavam lá. E, por isso, nós construímos os congressões. Nós chamamos de congressão, Conde, um Congresso Brasileiro de Psicologia, que é a reunião de todas as entidades, eram 15 entidades que estavam no FEMPB, nós já falamos sobre o FEMPB, que é o Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira. Todas as 15 entidades juntas organizaram um congresso que reunia milhares de pessoas, com uma programação muito diversificada e que era uma orientação geral, nem sempre atendida, mas havia uma orientação geral de que as mesas sempre tivessem pelo menos um cara da prática profissional e o pessoal da sistematização. Então, você podia ter 2 da prática, 1 da sistematização, ou 2 da sistematização, 1 da prática, mas sempre combinar esses 2 mundos na organização das mesas que iam ser apresentadas. Então, vou sugerir para a Ana e para a Elisa que a gente já veja o primeiro vídeo sobre o Congressão e aí a gente já pode desenrolar a conversa nisso. Vamos ver, só faltou o Marcos dizer que o nome do congresso era, portanto, Congresso Brasileiro de Psicologia, Ciência e Profissão, que ele tinha esse nome, Ciência e Profissão, porque falava dessa articulação. Faltou dizer também que se você colocar no Google ciência e profissão, só aparece a psicologia. Ah, é? É a única ciência que parece lidar com essa questão. Ela tem justificativa histórica, essa separação, né? Mas é interessante, porque hoje você já tem aqueles que fazem o esforço do ciência-profissão, né? Fazer uma palavra só, ciência-profissão, mas é uma questão importante e o Congresso vai fazer essa ponte que o Marcos aí apontou. Marcos Ferreira, o vídeo é o Pedro Paulo? Sobre o Pedro Paulo. Pedro Paulo, exatamente. Então, vamos lá. Eu quero mostrar as fotos depois, mas vamos ver o Pedro Paulo aqui. Pedro Paulo Bicalho, sou atual presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. E eu queria dizer que eu tenho um grande privilégio por ter participado dos 5 congressos brasileiros de Psicologia, Ciência e Profissão. Desde o de 2012 até o de 2018. O Congresso Brasileiro de Psicologia, Ciência e Profissão não somente é o maior congresso em que reúne psicólogas e psicólogos do Brasil, mas o mais importante é porque ele é um congresso articulador. Ele articula as entidades nacionais da psicologia que se encontram a partir do Fórum das Entidades Nacionais. Portanto, ele é o grande congresso que produz aquilo que todo congresso objetiva produzir, que é congressamento. É o grande congressamento da psicologia brasileira através das suas entidades e através daqueles que, como eu, de forma muito privilegiada, participam de todos eles. Muito legal, mensagem aqui do Pedro Paulo. Ana Bock, me avisem a hora de mostrar. Aqui a gente a gente corrige os nossos convidados também, né? No outro dia eu corrigi o Cláudio Rutz, agora é sempre difícil quando você faz uma gravação, mas é porque ele fala 2012, né? 2018, na verdade, é 2002. Ele sabe disso, porque ele sabe que não caberiam todos aqueles congressos nesse espaço. É 2002 que acontece o primeiro,
tá? Reúne 12 mil pessoas, é um enorme congresso. Ele é assim, ele foi pensado dentro do Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira, o FENPB. E essas entidades, todas elas fazem seus congressos, todas, né? Acho que sem exceção, fazem seus congressos. Então, havia ali um acordo de que, a partir daquela data, quando chegasse no ano do congresso, do congressão, ele foi apelidado de congressão, as entidades não fariam os seus eventos soltos, fariam algo dentro do congressão. Então, aconteciam atividades que eram apresentadas até como, olha, isso aqui é desta entidade, esta, né, reunidas pelas temáticas que essas entidades aglutinam, né? Então, eram muitos congressos dentro de um congresso, e mais importante do que isso, eram congressos que se encontravam, né? Porque o que acontece é que, assim, acontece um congresso de uma área que não é a minha, da teoria que não é a minha, eu não vou, nem fico sabendo, né? Não, ali não havia como, todo mundo ficava sabendo, todo mundo via na programação, a gente fazia folhetinhos, né? As atividades do Conselho Federal, as atividades da ABRAPE, as atividades... Então, você tinha um conjunto que se encontrava ali com um cruzamento riquíssimo de áreas, né? Essa é uma... Olha, Ana Bocker! Viu de cabelo? Eu pintava nessa época, porque... Que demais essa foto. Ou posso Adorei. dizer que eu pinto agora, né? É isso mesmo, Chico de Oliveira foi uma... Tem a pena que não tem o auditório que está na nossa frente, que é um auditório enorme, com muita gente, né? E o Chico de Oliveira... tá aí, né? Tá aí o auditório. É uma tenda, né? Agora que eu lembrei, é uma tenda. Beleza, pode passar. Aí, ó. A juventude, né, encantada, assim, de estar ali, olha que lindo, né? Tinha coisas, apresentavam coisas de arte, apresentavam danças, apresentavam música das diversas regiões brasileiras, né? Porque isso já tinha, o Congresso Norte e Nordeste já tinha feito o encontro acontecer. E aí, essa gente toda veio aí em São Paulo, né? Onde acontecia. Isso aí é uma coisa de Marcos Ferreira. Sabe o que é isso aí, Conde? Você não consegue saber o que é, sabe? Olha, eu tenho aqui uma vaga ideia. É uma escultura humana, né? É o símbolo da psicologia, claro. Isso, é uma escultura humana que ficou lindíssimo. Aqui não é o vídeo, né? Mas a gente montou, depois desmontou, montou de novo. E aí o vídeo... Pode passar o vídeo, dá para passar o vídeo se você quiser. Vou passar sim, vou passar. Agora? Isso. Enquanto pode ser agora. Vamos lá. Isso. Pode continuar, Ana. Então, porque depois criou-se essa tradição de fazer uma escultura humana a cada congresso brasileiro, né? E é bonito demais, né? A gente fez isso, as pessoas chegando, né? E tudo coordenado pelo Marcos Ferreira, que está em cima de um banco ali, acho que com um megafone, dizendo o que as pessoas tinham que fazer, mas o vídeo passava ao contrário, né? Vai passar ao contrário. E aí as pessoas te convidavam, gente, vai ter uma escultura humana, as pessoas não tinham ideia do que era aquilo, né? Mas elas vão se encantando, quando elas viram, no final do congresso, o congresso foi fechado com a escultura sendo apresentada, né? Aquilo, porque foi filmado, não tinha drone, foi filmado com um helicóptero, né? Um cinegrafista filmou com o helicóptero, né? E aí são gentes. E você vê, tem uma bola assim do lado, tem umas gente do lado, porque de repente chegou uma multidão. E aí o PSI já estava formado, né? A gente tem pastas amarelas, eu acho, né? Que a gente levantava e tem gente aqui no canto ali, nessa construção redonda aí, ajudando a controlar.
E depois, a cada congresso, a gente fazia escolhia um símbolo diferente. Mas fizemos diferentes esculturas a cada congresso. É que a partir do segundo congressão, a gente começou a usar o Memorial da América Latina, que tinha espaços para a gente poder fazer isso. Aquilo ali que você viu, o prédio redondo, é o Parlamento Latino-Americano, e ao lado dele, então, a gente conseguia fazer isso. Mas você vai achar engraçado, Conde, porque uma das vezes o símbolo era um catavento. Então, nós desenhamos um catavento com os nossos corpos. E, numa certa altura, a pessoa que estava dirigindo teve um acesso de loucura e falou: vamos girar o catavento. E as pessoas começaram a rodar. E rodou o catavento. Nós não temos uma imagem hoje, mas é muito bonito, é muito impressionante. Agora, o que é isso? Isso aí é um nível de envolvimento e de paixão pela coisa que pegou a gente no Congressão. O Congressão, a Ana estava contando, a gente pensava ele como uma cruz assim. Então, ele tinha as atividades que eram gerais de todas as entidades da psicologia, todas as entidades, e tinha na horizontal esses eventos de cada uma das entidades. Mas chegou uma hora, Conde, que a cada hora de congresso, você tinha um número de atividades equivalente a um congresso inteiro tradicional. Então, a cada hora, você tinha um congresso inteiro acontecendo, dos congressos anteriores, a história dos congressões, porque essa união foi muito forte, foi muito incrementadora de energia, e ainda é, e é uma coisa, era legal talvez te contar, aí para, Elisa, para você entrar, mas 1953 foi a última tentativa de um grande congresso que reunisse todo mundo no Brasil. E nós levamos até 2002 para conseguir voltar a ter isso, porque houve uma divisão institucional, as pessoas foram cada um para um canto, mas então em 2002 a gente reinstalou isso. Qual a diferença de que em 53 aconteceu e morreu, não aconteceu mais, e os nossos congressões continuam acontecendo, a 6ª edição acontece o ano que vem, se tudo, acho que o FEMPB já está cuidando disso. Que fantástico. Elisa, vou passar para você, e enquanto você for falando, eu vou mostrar umas fotos também, tá bom? Vamos lá? Vamos lá, eu acho que a gente pode já passar para falar da Graça, na verdade, mas acho que eu queria só destacar, né, que as pessoas passam a reconhecer na psicologia o Congressão como grande encontro da psicologia. Então, estar no Congressão é estar nesse lugar onde está a psicologia inteira. E ele vai... Olha lá, o catavento tem a ver com o símbolo do Congresso, viu? Está ali na mesa, assim, você vê, o catavento é o símbolo do Congresso. E ele vai, enfim, ganhando coisas muito preciosas, né? Desde que a gente vai falar em outros momentos, em outros eventos, em outros encontros nossos aqui, desde reconhecimentos importantes em relação a figuras históricas da profissão, até a instituição de um modo de apresentar os trabalhos que não era por área, para o processo de trabalho, enfim, várias coisas que a gente vai em outros momentos poder conversar. Mas é isso, ele vai se tornando esse grande encontro da psicologia brasileira. E acho que, para a gente poder ouvir a Graça, queria dizer... Volta lá, Conde, volta outra. Isso, segura aí. Sim, é importante. Pode contar o que é. É porque a gente acha que o Congressão vai ser esse lugar também, onde a gente vai produzindo o diálogo com a sociedade brasileira, né? nas produções culturais, nas produções que falam das questões da realidade brasileira. E aí, é uma abertura, Ana? Era na abertura? Na abertura, né? Nós tivemos a ousadia de chamar o ICMBio para fazer a conferência de abertura. Sensacional. Porque era exatamente isso, dizer, gente, é realidade que precisa ser injetada, né? É realidade brasileira, nós vamos perceber que a gente é brasileiro, que a gente tem cor de pele, textura de cabelo diferente, né? E que a gente precisa fazer uma psicologia dessa cor, a gente precisa fazer uma psicologia com essa textura. E ele levou muito a sério, fez uma conferência muito bonita, né? E foi um sucesso. A academia, uma parte da academia tremeu um pouco. Mas é isso que era interessante, porque era isso uma coisa que eu ia dizer, que era muito importante trazer quem não estava na academia e dizer assim, o que vocês fazem é produção de conhecimento em psicologia.
né? E o quanto isso, essa academia que tremia, era ela sendo provocada, como o Marcos dizia ali. Então, acho que é isso, né? O Congresso, assim, o Congresso não é só lugar de gente que está produzindo ciência, assim, naquilo que tradicionalmente a gente reconhece como ciência. Congresso é lugar de ciência e de profissão. Então, acho que é isso, e a gente podia ouvir a Graça para poder fechar esse bloco. Muito bom, Graça. Então, depois tem mais um ainda, né? Nós já vamos falar da BBS, não podemos deixar de falar da BBS. Vamos lá, então, Graça, chegando. Olá, eu sou Graça Gonçalves, participei em várias edições da organização do Congresso Brasileiro de Psicologia, Ciência e Profissão, que é o congresso que reúne toda a psicologia brasileira, como a gente gosta de dizer. O Congressão é organizado pelas entidades do FEMPB e, em função disso, todas as áreas, abordagens, temáticas que a psicologia discute e nas quais ela atua se encontram no Congressão. O principal desse congresso é garantir a articulação entre a ciência e a profissão, ou seja, garantir a articulação entre as pesquisas, a produção de conhecimento e aquilo que está efetivamente acontecendo na prática profissional, nos diferentes campos em que a psicologia se encontra. Isso permite uma reflexão crítica sobre a prática e também uma reflexão e um posicionamento dos pesquisadores e do campo da pesquisa. Com isso, se qualifica a produção de conhecimento, se qualifica a prática profissional e faz-se nessa articulação entre a ciência e a profissão, que é o fundamental no CBP. Aí a Graça, voltamos aqui. Fechou para nós. Fechou para nós. Ela reuniu todas as informações necessárias para entender a importância, né, do Congressão. E está aí, é isso aí. Ele ainda acontece, ele ainda é realizado, ele vai acontecer o ano que vem. Os conselhos, as entidades do FEMPB devem estar organizando e estaremos lá, toda a psicologia estará lá. Podemos passar aí para a BVS, que dentro do combate à colonização, nós estamos falando o Norte e Nordeste, o Congressão, e agora vamos falar da Biblioteca Virtual em Psicologia. Perfeitamente. Ana, então, eu propus para o Conde ali no chat para a gente deixar a biblioteca para o próximo e acabar mais esse assunto do Congressão, porque vai ficar pouco tempo, a biblioteca precisaria de mais tempo. A biblioteca, Conde, é um assunto queridíssimo por nós, queridíssimo. Nós estamos empenhados, inclusive, em apoiar a direção do Conselho Federal de Psicologia, que é quem mais põe recursos financeiros na manutenção da biblioteca. A gente está empenhado em resgatar coisas da biblioteca, e aí mereceria mais tempo. Vou propor para você, se você topar, eu voltaria um pouco na conversa sobre o Congressão, só para dizer para você que nós temos uma área inteira de diálogos latino-americanos. Diálogos latino-americanos. Nós temos muitos eventos, porque o Congressão, pelo tamanho que ele tem, inclusive, acho que ele é autossustentável. Se eu não estou enganado, ele não custa, não sobra despesa para ninguém. Ele se paga integralmente, e nesse volume de recursos, claro, para começar, é preciso começar sempre com um recurso que é colocado por alguma entidade. Mas, se eu não estou enganado, não tem uma despesa que sobe ou é residual essa despesa. E aí, nesses recursos, a gente conseguiu sempre trazer o pessoal da América Latina para o Congressão. E aí, o que significa os diálogos latino-americanos? São mesas que você tem de 2 a 3 países em cada mesa, e esse conjunto de atividades permite que a gente conheça as experiências dos 17 países que estão na nossa União Latino-Americana de Entidades de Psicologia. Não é isso, Ana? É isso. É isso. Agora eu vou propor, Marcão, vou teimar ali com você para que a gente não deixe, sabe, eu acho que forma um todo importante do combate ao pensamento colonizado. Né? Então, eu acho que a gente explora melhor a biblioteca virtual num outro programa, para que todo mundo possa utilizar, mas eu acho que é importante apresentá-la dentro desse conjunto. A gente faz que nem aquela coisa de novela, cenas dos próximos capítulos. Né? É isso. Talvez a Imaculada possa vir aí para a gente
poder falar um pouco a partir do que ela traz para falar da BVS. Então tá, a Ana Bock que manda aqui, viu, Marcos? Ele obedece, ele é bonzinho, ele obedece. Não tem problema. Deixa eu colocar a Imaculada aqui, vamos lá. Na virada da psicologia brasileira, nós temos a Biblioteca Virtual em Saúde e Psicologia, a BVS-PC. A BVS-PC é um portal que reúne diversas fontes de informação na área da psicologia e com a missão de dar acesso ao conhecimento científico, organizando, integrando, disponibilizando esse conhecimento. A BVS-PC tem a grandeza e a beleza de tornar o acesso à informação dos diversos produtores do conhecimento científico na área. Dentre essas fontes de informação, nós temos o PEPSIC, portal de revistas eletrônicas da área da psicologia. O PEPSIC, no modelo Cielo, publica atualmente mais de 90 títulos correntemente e encontra-se na 44ª posição de um dos mais importantes rankings internacionais que arrolam os portais de publicações eletrônicas. O PEPSIC, então, engrandece e enobrece a biblioteca virtual. Seguimos adiante. Até mais. Imaculada, impecável. Eu sei dessa fama da biblioteca virtual. Eu sei do impacto e da dimensão. Ana Bock, conta pra gente. Então, essa biblioteca é algo muito lindo, né? Porque, veja, quando você quer combater o pensamento colonizado, você tem que organizar a produção, né? Você tem que organizar a circulação do conhecimento, você tem que acessar, ampliar o acesso que as pessoas que estão estudando, que as pessoas que querem aprofundar na sua prática profissional e querem ler coisas, elas têm que ter um acesso facilitado. Então, é organizar as referências. E a biblioteca é isso, como qualquer biblioteca. É uma biblioteca virtual que organiza, faz circular, dá acesso, né? E isso é algo que não existe. Não existe, só existe a biblioteca virtual, claro, existe em saúde, né, a biblioteca que é referência, a biblioteca virtual em saúde. O Marcão, vou dar a palavra para ele, porque senão ele vai dizer que eu não deixei ele contar a biblioteca virtual, porque ele que coordenou esse trabalho, ele que lutou por esse trabalho, né? Ele, quando ele trouxe essa ideia, nós achávamos que ele não batia bem. A gente falou, a gente arranjou um companheirinho para trabalhar conosco, porque não bate bem, porque ele está delirante com o negócio de uma biblioteca. E a biblioteca está aí, criada, Imaculada é outra pessoa importantíssima nessa construção, e eu vou entregar, então, ao Marcão, mas é isso, porque está lá organizada a referência para que todo mundo possa fazer suas pesquisas, possa ter o seu trabalho com muitos embasamentos, inclusive acolhendo e buscando autores que são brasileiros e falam sobre o Brasil. Marcão, é com você. Então, a construção da... Elisa, você não quer ir antes de mim? Não? Tá bom. Não, eu acho que a gente, no tempo que nós temos, vamos priorizar você para falar da BVS. Tá bom. Obrigado. Então, a construção da biblioteca virou uma coisa natural, porque nós começamos construindo bases de dados que eram semelhantes às bases internacionais, bases com resumos. Você usou isso na sua pós-graduação, provavelmente na sua área, você tem usado as bases de resumos, que naquela época a gente não tinha texto integral. Então, você tinha que consultar uma base de resumo, vários resumos, escolher aquele que você quer, pedir a revista, comprava aquele selinho do Conselho Britânico, né, para poder mandar para uma biblioteca fora, e a biblioteca mandava um xerox para você do artigo que você estava querendo. Então, mas se você não tivesse os endereços, se você não soubesse que existiam aqueles trabalhos, você não tinha condição de fazer isso. Então, a primeira base de dados foi uma base de indexação de resumos, que era assim, perguntar que revistas foram produzidas e como que é possível encontrar essas revistas, quem tem essas revistas. E é muito legal, Conde, porque no primeiro levantamento que a gente fez,
para saber quantas revistas tem no Brasil correntes hoje. No máximo, as pessoas chegavam a 11, uma pessoa chegou a 19 títulos. Quando a gente conseguiu fazer um trabalho organizado pela Rebap, eu vou contar o que é a Rebap, quando a gente conseguiu fazer um trabalho que reuniu mais de 100 bibliotecárias do Brasil inteiro, nós encontramos 111 títulos correntes. Não correntes, necessariamente. Alguns podiam estar parados, mas 111 títulos foram considerados logo na primeira etapa do nosso trabalho. Então, o que é que nós descobrimos? Nós descobrimos que o Brasil não conhecia o Brasil, como diz a música que canta Elis Regina. O Brasil não sabia, nós não sabíamos o que era a psicologia brasileira. Ela era muito mais bonita, como a gente disse outro dia quando falou da mostra. Ela era muito mais bonita, diversificada, grande do que a gente podia enxergar. E aí, essa base de dados, que é de referenciação bibliográfica, ela permitiu a gente enxergar isso. Então, os conselhos tinham colocado um dinheiro para a manutenção dessas bases. E todo mundo falava, olha, começa essa base hoje e vai em frente. Começa, acho que é 98, começa com as revistas de 98 e vai 99, 2000, vai em diante. Nós falamos, não, nós vamos voltar no tempo. Então, cada ano que ia para frente, ia 2 para trás. Ia 1 para frente e 2 para trás. Então, a gente foi avançando em direção ao passado, até resgatar o primeiro artigo publicado em psicologia no Brasil, em 1959. Os 2 primeiros, porque foram 2 revistas, uma no Rio e outra em São Paulo, que, na verdade, foram publicadas mais tarde um pouquinho, mas eu estou falando errado, né? 59, 49, desculpe. Elas foram publicadas com data anterior para poder ser a primeira revista, mas as duas usaram a mesma tática e ficaram com a mesma data de referência. Então, até os primeiros artigos publicados no Brasil foram indexados nessa base. Só que nós só pudemos fazer isso por quê? Porque nós tivemos uma ideia de convocar as bibliotecárias, e a Imaculada foi fundamental nisso. Nós convocamos as bibliotecárias de todo o Brasil que tinham área de psicologia. Então, a gente não gastava mais para fazer a base de dados. As bibliotecárias assumiram a construção e a introdução dos registros na base de dados. Com o dinheiro que o Conselho tinha destinado já para fazer a base de dados, então, nós fomos ao Abel Parker, na BIREM, né, na Biblioteca Regional de Medicina, e combinamos que nós tínhamos aquele recurso para fazer a biblioteca virtual. O Abel falou, não, isso aí vai levar uns 2 anos e meio, não sei o quê. Em 4 meses, ele foi apresentar o que seria um protótipo. Só que o protótipo já era a biblioteca, ela já estava no ar. E nós perguntamos, mas, Abel, por que foi tão rápido? Porque vocês fazem tudo muito rápido, graças ao FEMPIB. Por isso que é importante te contar que essas coisas foram se juntando, porque era um projeto do compromisso social, com muitas dimensões, e que elas se cruzavam, elas se construíam conjuntamente. Então, a existência do FEMP permitiu que nós fôssemos rápidos e construíssemos a nossa biblioteca. Hoje, preciso dizer, lamentavelmente, ela está desnutrida, a biblioteca. Ela está sofrendo de desatualização. E há um empenho grande da direção do Federal, que contou para nós isso, numa reunião recentemente, para resgatar a biblioteca e colocá-la para andar, garantindo que fique nela o PEPSIC. O PEPSIC é o último filhote que a gente criou dentro da biblioteca virtual, que era para chamar Cielito, porque era o cielo pequenininho da psicologia, era para chamar Cielito. O Abel não topou. O Abel Parker ele falou, não pode, não sei o quê. Então ficou chamado Portal PEPSIC. E a Rebap, que é a Rede Brasileira de Bibliotecas na área da psicologia, acabou sendo desarticulada, então nós teríamos hoje que fazer um trabalho de rearticulação disso para poder voltar a ter uma alimentação das bases bibliográficas e quitar uma despesa que tem lá com o Cielo e poder, então, revigorar a biblioteca para ela poder voltar à sua pujança. Não conta tudo agora, Marcão. A gente vai ter outro programa. A cara de orgulho da Ana Bock com o Marcão contando toda essa história. A Ana Bock só está olhando assim. Eu não contei 10%, pode ficar tranquilo. 10%. Eu quero ouvir a Elisa, tá? Dá para a gente esticar um pouquinho o tempo aqui para a gente fechar. Elisa, seu depoimento, enfim, sua emoção também diante de tantas questões aí, conquistas da psicologia nesses tempos aí. Então vamos falar da emoção, né? Só para fechar aqui rapidinho.
Você sabe, Conde, que me lembro assim que trabalhando, né, na gestão, na diretoria dos conselhos, o conselho tive, né, 2 diretorias do Conselho Regional de São Paulo, e era uma condição, era uma condição apoiar a BVS, né? Era uma condição, era um projeto prioritário, um projeto muito importante para a psicologia brasileira. E porque é isso, ela se tornou uma referência para todo pesquisador, assim, né? O que quer que seja que eu vou pesquisar em psicologia, o que quer que seja que eu vou pesquisar, que eu vou trabalhar no campo da psicologia, eu tenho ali uma biblioteca com fontes, com referências que me ajudam a recolher, né, o que foi produzido e onde a gente não pode mais dizer assim, ninguém produziu sobre isso, né? Ninguém produziu nada sobre isso, não tem nada construído sobre isso. Então, num certo sentido, acho que todo o esforço que a gente conta ali, né, os congressos como espaços que vão provocando a essa produção de um conhecimento que combate o pensamento colonizado, e isso vai se traduzindo nos textos, nas publicações, né, e a biblioteca pôde, então, sistematizar isso, né? Ela era assim, onde isso tudo está arquivado, e a gente tinha uma biblioteca, onde isso que foi fomentado nesses espaços podia ser ali encontrado, enfim. Então, acho que queria dizer isso, e queria dizer que é isso, né? Acho que é com muito orgulho, é muito bom a gente ter hoje uma psicologia que, ao trabalhar com realidades distintas, se problematiza em relação à dimensão do pensamento colonizado. No debate que eu estava agora há pouco, um colega contava, nós que trabalhamos com indígenas estamos nos deparando com problemas, as pessoas vão lá e medicam os indígenas que estão delirando. A Naboco falou que o Marcos Ferreira está delirando, né? Estão ouvindo vozes, e eles dizem para nós temos um problema, fizeram a gente parar de ouvir vozes, para nós é um problema parar de ouvir vozes. Olha, que sensacional! Sensacional. E é isso, e é o psicólogo que está lá trabalhando com isso, que pode reconhecer isso e transformar isso em um outro conhecimento, né? Que outra psicologia produzida em outros cantos não pode. É assim, né, Elisa? Eu quero ouvir vozes, entendeu? Me deixa ouvir as minhas vozes. Se produz a partir das vozes. Olha lá, o Marcão produziu uma BVS a partir das vozes. Gente, que fantástico. Marcão, fica à vontade aí. Eu vou passar para a Ana encerrar o nosso programa, mas se o Marcos quiser fazer um último comentáriozinho aí, Marcos, você quer falar? Já que... Só dizer que o outro, que tem um eixo no compromisso social, que é a luta antimanicomial. Por sorte, quem ouve vozes ou quem se orienta pelos sonhos tem um espaço nesse local. Todos estão convidados. Muito bom. Ana, querida. A gente acredita nele. Não, só dizer que foi muito bom, essa conversa é muito boa, porque o compromisso social, que hoje é um projeto que muitos abraçam no campo da psicologia, exige que a gente combata o pensamento colonizado. E o que nós viemos fazer hoje aqui foi isso, mostrar que iniciativas existiram, devem continuar existindo e a gente deve inovar, buscar outras, né? Nós contamos aqui algumas experiências, o Congresso Norte-Nordeste, o Congresso Brasileiro da Psicologia, Ciência e Profissão e a BVS, a Biblioteca Virtual Saúde e Psicologia. Então, a gente deve buscar novas iniciativas. É preciso combater o pensamento colonizado. Obrigado, Ana. Delícia de programa hoje. Beijo para vocês. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui, Brasil Psi. E a gente volta com o episódio 7. Não sei se na semana que vem ou na próxima, mas depois a gente... Agora vai pular. Agora vai pular o feriado. Então, pula a próxima e depois estaremos aqui de volta. Obrigado, gente. Tchau.